Uma ótima noite! Bora entrando! Vamos entrando, que vai começar. Uma ótima noite. Vamos ver. Deixa eu desligar. Bora lá. Com uma musiquinha pra gente ir se animando. Mas agora vamos ao que interessa. Uma ótima noite, meus amores. Uma ótima noite para você que tá me assistindo agora. Um ótimo dia, uma ótima tarde, independente do horário que você vem assistir essa live. Essa live que tá apetitosa, porque ela traz tantos insights, que se a gente entende parte deles, a gente começa, de fato, a trilhar uma jornada de transformação, de mudança, uma jornada rumo à nossa felicidade. Então vamos lá, vamos chegando. E enquanto as pessoas vão chegando, né, que o Instagram tá demorando de entregar, deixa eu ver, mandar mais uns convites. Bora lá. Bora lá, vamos chegando. E enquanto o pessoal vai chegando, vamos conversando e eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Iane Santos, sou hipnoterapeuta, sou enfermeira também de formação, atuo aqui na cidade de Salvador, Bahia, e comecei nessa jornada porque eu precisava me cuidar. Eu comecei nessa jornada por mim. Nem imaginava, nem sonhava em atuar ajudando outras pessoas a se transformar, a viver uma vida incrível. Uma ótima noite, Mai, uma ótima noite, Ale, sejam muito bem-vindas. Eu tô começando agora me apresentando e a minha jornada na hipnoterapia começou para me cuidar. Foi a forma, foi o tratamento, foi a terapêutica que eu fui atrás, depois de várias coisas que eu já tinha feito. E aí eu falei, não, deixa eu cuidar de mim, porque meu copo tava transbordando, eu já não aguentava mais. Era muito peso que eu carregava. E aí, nessa jornada de autoconhecimento, eu simplesmente mudei a minha chave. E hoje eu tô aqui, falando pra você, me apresentando, cuidando de pessoas, ajudando a transformar pessoas, orientando a trilha de mudança de cada um. Porque isso é um processo, né? No qual a gente tá num ponto A e quer ir para um ponto B. É uma jornada. E é uma jornada que, apesar de parecer simples e pequena, é uma longa jornada. Porque é uma jornada, ó, que é de dentro para fora. É uma jornada que faz a gente olhar para dentro de cada um de nós. E muitas pessoas acham, não, mas eu sei quem eu sou, eu me conheço. Um dia desse, inclusive, eu fiz uma enquete de quem se conhece de verdade. Pelo menos de várias pessoas, assim, acho que uns 20% que disseram que se conheciam bem. E entre esses 20%, muitos que eu conhecia, que eram próximos, eram as pessoas que eu achava que menos se conheciam, mas tá tudo certo.
Cada um tem seu caminho, né? Cada um tem sua jornada, cada um tem seu momento de se conhecer. Mas hoje a gente vai falar de como a gente se conhecer faz a gente vencer a ansiedade. Como é que você olhar pra você faz você vencer a ansiedade, faz você dar uma mudada na sua vida. E para começar, bora falar do padrão, né? Que muitos de nós acaba desenvolvendo ao longo da jornada. Que é um padrão que eu vivi a maior parte da minha vida. Que era o padrão daquela pessoa que busca o quê? Que busca a perfeição. Que busca ser a pessoa perfeita, a filha perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita. Quer ser perfeita em tudo. Quer ser 100% em tudo. E sabe o que acontece? Ninguém nesse mundo que tá aqui é perfeito. Se a gente não tivesse nada para evoluir, nada para descobrir sobre a gente nem devia estar aqui. Se a gente tá aqui é porque a gente tem algo a construir. Só que ter esse padrão, buscar ser essa boa moça, perfeita, incrível, quando você carrega muita dor, muito sofrimento, muito medo dentro de você, você faz isso de uma forma que não te ajuda a se reconhecer. Você faz isso de um modo que você começa a se negar. Porque esse processo de negação de uma parte nossa que a gente não aceita, não começa quando a gente está adulto e começa a entender as coisas, não. E esse processo, gente, começa lá atrás, quando a gente é pequenininho. Começa na nossa infância. E às vezes, cada vez mais cedo. E como é que a gente começa? A gente começa quando o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, alguém que é importante pra gente, diz pra gente que algo que a gente fez é ruim. Por exemplo, quando você não quer dividir o brinquedo com um amiguinho. De repente, você é filho único e depois de um tempo chega um irmãozinho. E aí o irmãozinho vai atrás do seu brinquedo, que ele nem sabe o que é, né? É só porque é algo diferente pra ele e você não toma. Você toma dele, você não quer emprestar. E a sua mamãe, seu papai, chega pra você e diz: meu filho, você tem que aprender a dividir, porque senão você não vai ter nenhum amiguinho. Você ser egoísta é feio. E aí você cresce aprendendo que você precisa dividir, que você não pode dizer não. Que uma outra pessoa pode vir pegar o que é seu e você tem que aceitar. Ou então, quando você saiu com os amiguinhos e no lanche, e lá no seu lanche só tinha 3 biscoitos. E você tinha 3 amiguinhos e você não queria dar o seu biscoito para os outros amiguinhos, queria comer todos. E aí, mais uma vez, você ouve: meu filho, você precisa aprender a dividir. Você não pode ser guloso. A gula é um pecado. Você tem que dividir. Até porque em outro momento você pode precisar e você não vai ter um amiguinho pra dar pra você também. E assim, comportamentos que são pequenos, que são bobos, que são bobagem. Porque você você ensinando a criança que ela precisa repartir, que ela precisa repartir, que ela precisa compartilhar com o outro. Só que você fala de uma forma que essa criança ela começa a se sentir culpada, ela começa a se sentir errada. E aí o que ela faz? Ela pega essa parte dela que é do egoísmo e esconde. Ela pega essa parte dela que diz que ela tem direito de ter o melhor e que ela não é obrigada a dividir e esconde. E assim a gente vai mudando os comportamentos daquela pessoa, sabe por quê? Porque ela aprende que ela não pode dizer não, por exemplo. E esse é um comportamento muito comum nessas pessoas que são sempre boazinhas, estão sempre disponíveis, querem ajudar todo mundo, não sabem dizer não. É uma das principais características. Só
Que aí eu pergunto pra vocês. Qual de vocês, e aí eu gostaria que vocês me dissessem aqui, colocassem aqui no chat, que fez algo que não gostaria de fazer? Alguém, um amigo, pai, mãe, fez um pedido pra você de algo que pra você não fazia sentido nenhum e você foi lá e fez. Seja no trabalho, seja em casa, seja num relacionamento. Quantas vezes a gente faz isso? Vocês conseguem lembrar de alguma vez que fizeram isso? Faz sentido pra vocês? De terem realizado algo que não queriam fazer, mas foram fazer porque pediram e você não queria dizer não? Às vezes é um colega pedindo a pesca na escola. E não precisam ser situações grandes não, gente. A gente faz isso com bobagem. Porque é um comportamento que a gente aprende. E a nossa mente, ela cria hábitos. Então, nossos comportamentos, eles são moldados. A gente acaba agindo sempre de um modo que é automático, né? A outra questão é, por exemplo, é aquela pessoa que ela tá ali, sempre muito solista, sempre muito boazinha, mas de repente, sem que nem porquê, ela explode. Em situações inusitadas. Em situações que você olha, o que foi que aconteceu? Aquela pessoa, a gente até vê muito isso em noticiário. Aquele homem que era pacato, que não se metia em confusão, que não fazia nada e que de repente, numa explosão de raiva, mata a mulher, bate na mulher, espanca filho. E quando você olha pra trás e pergunta, mas aquela pessoa, eu nunca imaginei que ela pudesse fazer nada daquilo. Por quê? Porque ela reprimiu tanto uma parte dela que na hora que a emoção veio, ela simplesmente perdeu o controle. Porque quando a gente sente, quando a emoção chega, não tem jeito. Ela, quando chega, ela toma conta. A gente não consegue controlar a emoção. A emoção é algo que vem e ela se instala. E, por exemplo, nesse caso que eu expliquei, que eu dei dessa pessoa que era muito quieta, que era pacata e que de repente explode e faz uma coisa inusitada, simplesmente é algo que a Debbie Ford, no livro chamado Efeito Sombra, Efeito Sombra, ela trabalha que ela chama de efeito bola de praia. Que ela explica como. Imagine que essa emoção que você nega, e aí, se eu for usar o exemplo dessa criança que eu falei lá na frente, essa emoção pode ser, por exemplo, a raiva, pode ser aquela parte dele que era egoísta e que todo mundo disse que era feio, e aí esconde isso. Dentro, essa bola é como se fosse tudo isso escondido. E aí ela empurra isso pra debaixo d'água. Esconde, eu não quero ver. E o que é que acontece quando a gente fica fazendo muita força pra deixar algo escondido? Em qualquer momento, em qualquer mínimo deslize que você chama atenção, essa bola que você tava empurrando pra debaixo d'água, ela simplesmente sai com toda a força e toma conta. E aí é quando você tem aquela explosão de raiva que ninguém sabe explicar. E isso aconteceu por quê? Porque você, mais uma vez, está negando uma parte de você. Você está deixando de olhar para uma parte de você porque você aprendeu lá atrás, quando era pequeno, que aquela parte de você era feia. E é assim que a gente vai se negando. Vai construindo personas, várias personagens, várias facetas para agradar as pessoas. E quando a gente faz isso, a gente nem percebe. A gente vai perdendo o controle da nossa vida, porque a gente fica, sabe, como se fosse vários personagens. E muitas vezes o personagem mais importante da sua vida não tá lá. Ou então a voz é muito baixinha e você nem ouve. Porque sabe quem é o grande personagem da sua vida? Sabe quem é o personagem mais importante da sua vida? É você.
E quando você esconde esse personagem, e quando você deixa de viver por seus valores, quando você deixa de se posicionar na hora que é necessário, quando você deixa de marcar seu território quando é preciso, sabe o que acontece? Quando você vai abrindo mão de coisas que são vitais para sua vida, aí aparece ansiedade, depressão, aparecem os problemas. Porque tudo que aparece aqui no corpo físico, gente, não começou no corpo físico. Começou aqui, ó. Tudo começa na mente. Tudo começa na ideia e no pensamento. Então, quando aquela criancinha lá de trás, do início da live que eu falei, que aprendeu que pra ela ser amada, pro pai amá-la, pra dizer que ela tem amiguinhos, que ela precisa dizer sim, que ela tem que dividir tudo, ela cresce com isso. E o que é que acontece? Se você tem um objetivo, por exemplo, você tá construindo uma carreira, você quer passar num concurso, você quer passar num vestibular, não sei. Se você não foca a sua energia nisso, e sendo de forma... E esse foco eu falo de um foco que é egoísta mesmo. Que, por exemplo, quando seu pai pede ajuda, sua mãe pede ajuda, seu irmão pede ajuda, seus amigos pedem ajuda, e você não é capaz de dizer não pra eles, o que é que acontece? Você vai perdendo a sua energia, você vai dissipando a sua energia e seu sonho fica lá. Então você tá dizendo sim pra todo mundo e não pro seu sonho. E é por isso que a gente acaba adoecendo. Porque a gente deixa de viver o que a gente quer. A gente deixa de viver os nossos sonhos. A gente deixa de viver aquilo para qual a gente nasceu, para qual a gente tem aí um caminho a trilhar. E parece assim, fácil, né? Falar. E parece fácil, mas é difícil a gente notar que a gente tem esses comportamentos. Porque eu, por exemplo, eu não notava. Eu passei a minha vida toda sem perceber. E principalmente, sem ter essa clareza que na hora que eu não faço, que eu faço pro outro aquilo que eu não quero pra mim, eu nunca entendi, até me conhecer, até integrar essa parte de mim, que eu tava me negando, por exemplo. Eu nunca entendi que quando eu me dedicava a fazer algo que eu achava que não fazia o menor sentido, mas o chefe pediu e eu precisava ser uma profissional competente, eu precisava ter o reconhecimento dele, eu precisava que ele me amasse, eu precisava ser reconhecida, o que é que eu fazia? Eu me dedicava horas a fio àquilo, levava aquele trabalho que às vezes, muitas vezes não tinha sentido, ele não saía da minha cabeça, eu tentando achar uma resposta para aquele enigma. E o que é que acontecia? Eu ia para casa pensando naquilo, eu perdia o sono pensando naquilo, eu ficava estressada pensando naquilo porque eu não conseguia dar uma resposta rápida. Eu perdia a minha qualidade de vida, eu perdia a minha oportunidade de relacionar com as pessoas, porque eu estava lá focada num problema que nem tinha solução. Por quê? Simplesmente porque eu não tinha coragem de dizer que aquilo não fazia sentido, que eu não tinha condições de dar conta daquilo. Porque quando a gente quer ser perfeita, a gente acha que a gente não precisa de ajuda. Gente, eu vou confessar pra vocês que pra pedir ajuda e achar que tá ótimo pedir ajuda, tem uns 6 meses que eu consegui fazer isso. Eu descobri que eu precisava de ajuda, comecei a pedir, mas era desconfortável. Mas nos últimos 6 meses, gente, apertou um pouquinho. Eu já peço ajuda. Pra que eu vou ficar querendo dar conta de tudo sozinho? Não tem necessidade. E quando a gente pede ajuda, a gente dá a oportunidade do outro de se sentir útil, de se sentir confortável. Porque a balança, né, uma das leis da vida, né, que faz lá parte da balança da vida, é dar para receber. Então, eu pedir ajuda significa que eu tô dando a oportunidade de alguém dar. E eu tô me dando a oportunidade de receber.
Porque eu achava que eu não merecia receber nada. Eu achava que eu não merecia nem receber um elogio. Porque se as pessoas dissessem, ah, seu cabelo tá bonito, ah, você tá bonito, seu sorriso tá bonito, eu dizia, ah, são seus olhos, ah, você também é. Que nada. Por quê? Porque a minha noção do meu valor era tão baixa que eu achava que eu não merecia nada da vida, nenhum elogio. E como é que uma pessoa assim vai viver bem, vai viver plena, vai viver num mundo que é tão lindo, tão próspero e abundante, vai viver bem com isso? Não tem como! Não tem como! Porque você está imerso em dor e sofrimento, você está imerso em escassez. Você está imerso em algo que você nem percebe, porque você não consegue nem olhar para você mesmo, para você mesma. E esse era eu. Vivia com um sorriso no rosto, mas era um sorriso que era para disfarçar aquela dor que estava aqui dentro, que era para disfarçar o mal-estar que eu tinha, que eu passava. E se você me perguntasse há 5 anos atrás se eu não estava feliz, se aquele sorriso não era de felicidade, eu ia te dizer que era de felicidade. Só que no fundo, eu nem sabia o que era felicidade, porque quando eu olho hoje para o que eu vivia, eu descobri que eu nem vivia, que eu sobrevivia, que eu vivia focada no trabalho, nos estudos, simplesmente para não olhar de fato para onde doía, simplesmente para me esconder da vida, simplesmente para evitar sofrer mais, porque eu achava que me relacionar com pessoas trazia sofrimento. Eu achava que relacionar com as pessoas trazia dor, porque muitas vezes a minha criança se percebeu abandonada. E, gente, presta atenção no que eu disse. Eu disse, a minha criança se percebeu abandonada. Não quer dizer que ela foi abandonada, mas naquele momento, aquela criancinha lá, uma na barriga da mamãe, outra com menos de 3 aninhos, ela foi percebendo que ela estava sendo abandonada, porque de repente aquela pessoa que ela amava saía da vida dela. E ela achava que essas pessoas saíam da vida dela porque ela era má. E se ela é má e ela perde as pessoas que ela ama, ela precisa ser o quê para mudar tudo isso? Ela precisa ser boa. Ela precisa ser boa. E ela começou a evitar se conectar com as pessoas. Por quê? Porque assim ela evitava o risco de ficar sozinha novamente, de ser abandonada novamente, de sentir a dor da rejeição novamente. Só que essa foi a jornada daquela menininha que foi crescendo, e toda vez que alguém dava um não pra ela, toda vez que ela via um amiguinho se aproximando mais de outro e deixando ela de lado, de todas as vezes que ela via a pessoa que ela amava dividindo a atenção com outro, ela começava a falar, não, eu tenho que fazer de tudo para agradar essa pessoa, eu tenho que fazer de tudo para essa pessoa me amar. E foi assim que eu fui me negando, que eu fui me escondendo e que eu fui sendo o que as outras pessoas gostariam que eu fosse. Foi assim que eu fui deixando de ser a protagonista da minha vida e fui vivendo pelas leis dos outros. Porque é isso que acontece. A gente começa a viver pela lei dos outros. E assim são várias pessoas que sofrem com ansiedade. Porque esse é um dos comportamentos geradores de ansiedade. Por que esse é um comportamento gerador de ansiedade? Porque a gente para de viver pela gente. A gente para de ser nós mesmos. Imagine se a gente trabalha na novela e a gente fica naquele personagem a vida inteira. A gente não dá conta. E é por isso que a gente tem as explosões. É por isso que a gente começa a adoecer. E, por exemplo, antigamente, há um tempo atrás, eu pensava que a ansiedade veio por conta do vitiligo. E hoje eu entendo
que o vitiligo veio porque eu não tive condições de olhar para a ansiedade. Porque se eu tivesse olhado para a ansiedade lá atrás, talvez o vitiligo nem se tivesse se manifestado. Mas até pouco tempo eu não sabia, eu não me percebia como uma pessoa ansiosa. E aí, vou aproveitar, fazer uma pausazinha, dar uma ótima noite para quem foi entrando, para Kátia, para Érico, para Tia Neve, para o Odson, sejam todos muito bem-vindos. E já que o Odson entrou, a Kátia também são meus companheiros de AQL, né, que é da Ansiedade que Liberta. E, por exemplo, foi no Ansiedade que Liberta que eu descobri a ansiedade. Porque quando eu li os depoimentos das pessoas dizendo: meu coração acelera quando eu tenho crise de ansiedade. Quando eu vou deitar, eu fico com vários pensamentos e não consigo dormir, fico com insônia. Eu sou muito acelerada. Inclusive, ontem eu tava perguntando: gente, eu sou acelerada? Porque eu nem achava que eu sou acelerada, viu, gente? Inclusive, hoje, me olhando aqui, eu acho que tô falando até bem pausadamente, mas, via de regra, eu acredito que eu não falo assim tão pausadamente, não. Mas eu também não notava isso. Uma ótima noite, Odson. E é esse o processo. Esse é o processo de olhar de dentro pra fora. É reconhecer aquilo que a gente não quer. Porque se você me perguntasse, eu achava que eu era tranquila, que eu era calma, que tava tudo ótimo na minha vida, que tava tudo muito bem resolvido, que eu era uma profissional excelente, uma filha exemplar. E aí você vai vendo depois que na realidade você criou um castelo, só que é um castelo de cartas. Não é um castelo com a base forte, não, porque na realidade você criou uma persona para agradar as outras pessoas, para ter o amor delas. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Que você não tem o amor dessas pessoas por conta disso. Na realidade, você nem cria conexões tão verdadeiras, tão originais. Porque você acaba se conectando com pessoas que têm uma dor similar à sua, ou que tem um traço que é oposto ao seu. Sabe aquela pessoa que você olha: eu não suporto aquela pessoa. Porque é metida, porque é arrogante, porque... Pega essa pessoa e aprende com ela. Porque esse provavelmente é uma das facetas suas que você não quer olhar. Aí provavelmente tá aquela parte de você que você não quer ver. Ou porque você é arrogante, e aí você pode procurar algum momento da sua vida, não precisa ser com aquela pessoa, é procurar algum momento que você tenha se achado melhor que o outro. Ou então você tem o complexo de inferioridade, você se acha pior que todo mundo. E aí quando você vê alguém bem, você se sente pior ainda, então você se afasta dessa pessoa. E mais uma vez, você perde a oportunidade de começar essa trilha em busca, isso mesmo, Odson, em busca do seu amor próprio, em busca da sua essência, em busca dos valores que realmente são seus, que você escolheu para ordenar a sua vida. E se vocês estão achando que esse conteúdo vale a pena, se a live tá legal, vou pedir, eu vi uns coraçãozinhos aí, lembrei, né? Manda um coraçãozinho pro Instagram entender que essa live tem valor. Manda um aviãozinho se vocês quiserem compartilhar esse conteúdo com alguém que vocês lembrem que tem esse comportamento de ser perfeitinho, de ser bonzinho o tempo todo, e que de repente vira e mexe você sabe que tem uns ataques de fúria. Os meus eu confesso que eram no trânsito, mas diminuíram. E gente, deixa eu fazer um parênteses já que eu falei do trânsito. O universo é tão perfeito porque assim, ele dá a oportunidade da gente aprender, né? E aí a gente começa esse movimento de olhar pra dentro e começa a mudar.
Porque assim, eu tô falando pra vocês, eu hoje em dia trabalho inclusive ajudando pessoas nessa jornada, mas a minha jornada não acabou não, tá? Eu só tô alguns passos na frente. Porque esse olhar de dentro pra fora nunca acaba. E é tanto que sempre que eu passo por alguma situação, eu peço ajuda, eu pergunto a algum amigo, você me vê assim, eu sou assim, o que é que você acha disso? Pra eu ter esse feedback pra eu melhorando, porque eu também não enxergo tudo não. A Regiane pensa, eu penso em ser assim sempre. Agora eu não entendi, Regiane, eu penso em ser assim como? Essa pessoa boazinha, tranquila com os ataques de fúria? Se você se conhecer, lhe garanto, se você começar esse processo, que você chega a hora que você começa a diminuir. Porque eu fiz o parêntese do trânsito, porque, por exemplo, eu com os meus vários ataques do trânsito, gente, era coisa simples. A pessoa não ligou a seta pra entrar na minha frente. Eu já ficava irritadíssima. Eu achava aquilo um absurdo. Só que pense, você acha que alguém saiu de casa imaginando que quando chegasse na frente do meu HB20 ia pegar e ia me cortar sem ligar a seta só pra me contrariar? Não. Provavelmente ele tava distraído e nem notou o que estava fazendo, ou pelo hábito, que eu acho que tem gente que tem o hábito de não ligar a seta. Nem ligou. Só que eu já tava com tanta coisa, tanta emoção aqui dentro, que o que eu fiz? Aquilo me fez estourar. Aquilo me fez estourar. E aí, hoje, o trabalho daqui de casa pro trabalho são uns 3 a 4 quilômetros. Gente, eu tive várias coisas que foram me irritando daqui até chegar ao trabalho. Pelo menos uns 6 episódios. E aí, no 6º eu estourei, né? Mas aí eu fiquei alegre, porque eu só estourei no 6º. Porque antes eu já ia estourar no 1º. E aí, quando chegou, eu respirei fundo, eu falei, cancela, deixa isso pra lá, porque ninguém saiu pra me cortar. E seguir, pra não ficar com essa energia negativa em mim desde o início do dia, né? Porque hoje foi um dia que eu acordei com algum desconforto e eu falei não. E esse desconforto me acompanhou, então, pra melhorar a situação, inclusive eu tô aqui, ele ainda tá aqui em mim, depois da live eu vou botar ele pra fora, mas, por exemplo, o que é que eu faço? Porque aí os meninos já sabem, né, um dos CBMs, né, que é um dos códigos de blindagem mental do Cleiton, é que onde o corpo vai, a mente acompanha. Então, cheguei aqui, ó, me sentei, ó, abri os ombros, fiz a pose da Mulher Maravilha e tô aqui plena pra fazer a live com vocês, pra compartilhar. Mas eu sei que tem algo que tá me incomodando e que eu preciso olhar pra isso. E eu vou esperar pra amanhã pra fazer isso? Não. Mais tarde, quando estiver sossegada, antes de dormir, vou lá e boto pra fora. Porque eu não preciso carregar o que não faz sentido mais pra mim. E aí, a Regiane colocou aqui, ó. Eu não gosto de magoar. Sempre boazinha. Boa pra agradar todos. E Regiane, esse era um dos meus padrões. E aí a pergunta que eu te faço, né? Você não gosta de magoar ninguém, é sempre a boazinha. Mas quantas vezes você tá se magoando? Quantas vezes você tá fazendo o que você não gosta? E, gente, a gente acha que quando a gente tá sendo boazinha, quando a gente não magoa as pessoas, que tá tudo ótimo, mas na realidade a gente não pode dar o que a gente não tem. Então muitas vezes quando você acha que tá sendo boazinha, que tá sendo ajudando, as pessoas nem estão entendendo assim. E na realidade, ao invés de você estar compartilhando amor, compaixão, você simplesmente está fazendo de uma forma que a pessoa está se sentindo menor, que a pessoa está se sentindo julgada, que a pessoa não gosta da forma como você está ajudando. Por quê? Porque se eu não consigo ser boa comigo, se eu não consigo me amar, se eu não consigo me aceitar do jeito que eu sou, se eu não consigo compartilhar comigo mesma tudo de abundante e próspero que tem no mundo, como é que eu vou dar isso para alguém, gente?
pense, transforme isso em dinheiro. Pense que essa pessoa que você não quer magoar, que você tá sendo boazinha, pense que ela pegou e te pediu 100 reais. Só que você só tem na carteira 10. Você vai conseguir ajudar essa pessoa? Com certeza não. Você só vai ter 1/10 do que ela quer. E é assim que a gente age quando a gente tá dizendo não pra gente e sim pro outro. A gente tá achando que tá fazendo tudo por ele, mas no fundo a gente não tá. Porque a gente não tem condição de fazer tudo por ele, porque a gente não tá fazendo tudo por nós. E eu aprendi isso, e eu vou falar com vocês como eu aprendi. Foi numa palestra, de um jeito que me impactou muito. E olha que eu nem sou mãe. O palestrante perguntou pra pessoa que tava lá no palco com ele, perguntou quem era a pessoa que ela mais amava na vida dela. Ela falou, hoje são minhas filhas. Aí ela perguntou, quanto você ama as suas filhas? 10. E aí perguntou, e você? Quanto você se ama? De 0 a 10. Ela falou, pode ser 0? Aí a palestrante falou, não, 0 não, porque você tá aqui. Se você pelo menos tá ainda cuidando da sua vida, não é 0. Você gosta de você um pouco. Aí ela disse, então tá bom, 2. E aí ela fez a pergunta mágica. Se você se ama 2, como é que você acha que você tá dando o melhor de você para suas filhas? Como é que você acha que você tá dando 10 de amor para elas, se você não consegue dar 10 de amor nem para você mesma? E, gente, aquilo entrou em mim como se fosse uma faca quente passando na manteiga, sabe? Entrou e fixou. Porque eu falei, gente, a gente entender isso, a gente sentir isso no corpo da gente, a gente muda o jogo. E como é que a gente muda esse jogo? Eu sei que falar só não é tão simples, né? Porque se fosse só falar, a gente mudava muitas coisas muito rápido. Mas existe um segredo que é capaz, que na realidade é um segredo que é composto de 3 partes. Porque esse jogo acontece todo, ó, aqui, na nossa mente. Na nossa mente. E por que esse jogo é feito de 3 partes? Que se a gente entende esse jogo, se a gente entende essas 3 partes, a gente começa a aprender a lidar com elas. E aqui eu vou buscar simplificar essas 3 partes da mente. A mente, a gente tem a mente inconsciente. Essa mente inconsciente é a mente mais antiga, é o cérebro reptiliano que a gente fala. E como o nome já está dizendo, reptiliano já lembra, né? É aquele cérebro da origem animal mesmo, aquele cérebro que a gente não comanda. É aquele cérebro que só tem 2 funções. Para ele, o que importa é manter a gente vivo e procriar. Ponto. É só o que interessa pro cérebro reptiliano, pra nossa mente inconsciente. Então ela é responsável pelo quê? Por fazer eu respirar, por fazer o coração da gente bater, por fazer o estômago digerir os alimentos. É responsável pelo nosso sistema nervoso autônomo e pelo nosso sistema imunológico, por fazer as defesas do nosso corpo. Pronto. Ele só tem essas 2 funções e pra ele é o suficiente. A mente consciente, que é essa minha mente aqui, ó, que eu tô usando pra conversar pra vocês, que eu tô usando pra fazer uma linha de raciocínio lógica. Pronto. Essa é a mente racional. Essa mente racional, ó, tá aqui na frente, que tá no neocórtex, que é a parte mais frontal do cérebro e é a mais nova, gente. Ouviram o detalhe? É a mais nova. Se é a mais nova, sabe, Érico aqui vai me entender, né? Porque antiguidade é posto. Então, se ela é a mais nova, ela é a que tem menos força no pedaço. Então, se ela é a que tem menos comando, então essa mente que a gente acha que é a danada, a fodona que manda em tudo, ela simplesmente não manda em nada. Ela só faz um papel de essa memória de curto prazo para fazer a gente conversar aqui, para eu saber voltar para casa, para eu reconhecer as pessoas, para eu saber os nomes, para eu saber minha senha do cartão de crédito. Pronto, é esse o papel dela, é a memória de curto prazo.
É ela que faz a gente achar justificativas. Sabe quando alguém te pergunta algo? Por exemplo, você tá feliz do jeito que você tá? Se vocês quiserem responder aqui nos comentários, eu vou gostar de saber, tá? Se você tá feliz do jeito que tá e não precisa mudar nada na sua vida, ótimo. Mas se você não está completamente feliz do jeito que tá, e aí eu te pergunto, o que você precisa fazer para mudar? E aí você pode me dizer, eu preciso passar num concurso público porque eu gosto de estabilidade. Você simplesmente tá usando uma desculpa da sua mente. Vamos botar aqui, ó. A minha memória de curto prazo já tá tão ruim, imagina. Mas essa de curto prazo, a gente consegue trabalhar com ela também. Tem técnicas de hábitos que ajudam a gente a melhorar a questão do aprendizado e de memorização. Só que, só fazendo um parêntese, já que eu parei para falar disso, a memória de curto prazo também tá muito pelas coisas que a gente usa hoje, né? A gente estimula ela muito pouco. A gente fica muito em rede social, a gente não precisa mais fazer as contas, as memorizações que a gente fazia. E aí ela foi perdendo um pouco desse uso, né? Aqui, agora deixa eu só ler o que vocês colocaram. A Regiane falou, eu não estou feliz, preciso mudar muito. Na verdade, não sei por onde começar. Estamos sempre em evolução. Estamos sempre em evolução, e isso é uma coisa que a gente tem que gravar na nossa mente. E Regiane, você falou aqui, eu não estou feliz, preciso mudar muito, não sei por onde começar. Vou te dar uma dica. Como você disse que não sabe dizer não, já te dou a dica. Começa dizendo não. Um não pequenininho. Tipo, é alguém que te pediu para fazer algo que você não quer fazer, mas que como é que diz? Que você não quer fazer. Aí diz o não pra ela pequenininho, pra uma pessoa que não seja muito próxima. Diga um não até pra você. Um não de uma preguiça de levantar da cama que você não quer. Fale, não, eu vou levantar e levante. Comece com estratégias pequenininhas. Porque, por exemplo, quando eu comecei... Hoje eu tô aqui falando com vocês na internet, me mostrando, usando batom vermelhão. Mas, gente, quando eu comecei, se vocês forem lá, na minha própria conta do Instagram, em primeiro lugar, minha conta no Instagram começou a ter postagem minha a partir de fevereiro de 2022. Até então, não tinha nada. Ela era uma conta... Eu digo que eu era um stalker. Eu só tinha conta pra ver um pouco e falar com os meus amigos, porque eu já morei em vários lugares. Era uma forma de me conectar com eles. Ponto. Era pra isso que servia a minha conta. Mas se você olhar, por exemplo, quando eu comecei a fazer os vídeos lá atrás, eu não usava um batom. Era um batonzinho cor de boca. Eu não falava assim de uma forma tão cadenciada. Eu ficava muito nervosa, e como eu ficava nervosa, o que é que eu fazia? Eu falava muito mais rápido. Mas, pra eu chegar aqui, eu fui vencendo um medinho de cada vez. E ainda tenho vários medos pra vencer. E é isso que faz essa jornada ser uma jornada gostosa, uma jornada de prazer. Porque a gente tá seguindo um caminho. E aí o Odson botou, felicidade é uma decisão? É uma decisão. Assim como sucesso é uma decisão, amor próprio é uma decisão. E quando, por exemplo, você se mantém do jeito que está, você também está tomando uma decisão. Você está tomando a decisão de que você ainda quer que os outros vivam a sua vida, mandem na sua vida. Porque aí é onde entra, continuando a questão da mente. Lembra que eu tava falando que a nossa mente consciente é aquela que só vai dar a desculpinha? Que eu não faço isso. Por exemplo, eu não começo a mudar a minha vida porque tem muita coisa. Eu não sei por onde começar. Começa pelo mais simples. Porque a gente, por exemplo, quando vão se construir, quem aí mora em uma cidade grande, já viu construindo prédios. Quando começa a construir um prédio, começa por onde? Pela base, lá de baixo. Inclusive debaixo da terra. E depois se tem um arranha-céu imenso.
Então começa por onde? Pelo começo, pelo mais simples. Esse porquê é só uma desculpa. Porque essa mente racional, a gente costuma dizer, né, que somos seres racionais, mas não, nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade. Porque se a gente fosse racional, quando tem uma briga de trânsito, a gente não veria uma pessoa matar outra porque bateu num carro ou porque fechou o outro. Eu não ia explodir no trânsito porque alguém entrou na frente do meu carro sem ligar o pisca. Isso é racional? Não, não é. Então, é olhar para essa questão, com respeito e entendendo que essa mente que é a consciente, que é esse adulto que está aqui conversando, e aí eu vou usar essa metáfora do adulto que quer fazer tudo certinho, ele não dá conta de todas as emoções que estão aí dentro. Porque essas emoções estão na terceira parte da nossa mente, que é a mente subconsciente, gente. Porque essa mente racional, que a gente acha que é a bambambam, só é 5%. 5% do que a gente é. Agora, os 95% é a mente subconsciente. É aquela parte, é o nosso cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. E as emoções são extremamente importantes, todas as emoções. A raiva, que a gente nega ela, eu mesmo, ultimamente estava negando ela enquanto eu pude. Mas agora eu já entendi, já aceitei. O bruxismo já... Ó, e aí, por exemplo... Não, aliás, daqui a pouco eu chego nessa parte. A raiva, né, que a gente não gosta. O medo. Mas sem essas emoções, gente, o nojo, a surpresa, a gente não estaria aqui hoje, por exemplo. Porque, por exemplo, imagine que o homem das cavernas lá atrás, ele achasse que ele não precisava de ninguém, que ele podia sair por aí fazendo o que quisesse. Você acha que com aquele monte de animal enorme, ele ia conseguir passar desapercebido? Ele estaria vivo? Não, então era importante ter o medo. Do mesmo jeito que era importante, por exemplo, ele ter raiva para ele dizer, ó, você só pode vir até aqui. Porque, por exemplo, quando tribos entram em atrito, ganha quem? A tribo que tem mais raiva, que tem mais capacidade de brigar pelo seu território. E a tristeza, por exemplo, ninguém gosta de estar triste. Mas vocês já perceberam que a gente fica triste quando a gente tem saudade? Que foi por conta da tristeza que a gente aprendeu a viver em sociedade? Por quê? Porque os homens primitivos, eles precisavam perceber que eles precisavam ficar juntos para sobreviver. É tanto que o homem de Neandertal... Qual é a diferença do homem de Neandertal para os sapiens? É que os de Neandertal, eles viviam mais sozinhos. Eles não desenvolveram a comunicação, que foi o avanço da espécie para o Homo sapiens, que nós somos. Então, tudo isso faz bem. Deixa eu ler aqui, que Van colocou aqui. Deixa eu ler aqui. Tem uma perguntinha mágica que faço para dizer não. Pergunta a pessoa se ela ficaria muito chateada se eu não pudesse ajudá-la. E dissesse um não naquele momento a ela. Aprendi a fazer isso e me ajuda. Me ajudou a dizer não, principalmente a minha família. E isso, cada um usa a estratégia que lhe cabe. Eu, Van, particularmente, pergunto a mim mesma, se fazer aquilo vai prejudicar alguma coisa pra mim. Se prejudicar, eu sinto muito, vai se ouvir um não. Se eu achar que pra mim tá tudo bem, não tem problema, aí tudo bem. Claro que não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu digo não com facilidade pra todo mundo. É mentira. Eu digo, pra algumas pessoas eu já falo muito fácil, pra outras eu ainda tenho dificuldade. Mas o importante é que eu comecei, né? E já consegui dar vários nãos. E esses nãos fizeram eu mudar a minha vida, mudar a minha trajetória, mudar de espaços. E aí o Otis colocou, né? Que exatamente eu tava falando das emoções primárias. Essas emoções que fazem a gente mudar
os nossos comportamentos. Gente, deixa eu beber um golinho d'água, tá? E aí, o que é importante, né? Além das emoções primárias, sabe o que é que tem nesse cérebro límbico, nessa mente subconsciente? Tudo que a gente viveu. É nele que estão as nossas memórias. Ele é responsável por nossas memórias de longo prazo. Tudo que a gente viveu desde a barriga da mãe. E eu digo que é desde a barriga da mãe porque quando eu passei pelo processo terapêutico, eu voltei e fui para a barriga da minha mãe. Então, eu tenho lembranças de lá até hoje. Só que, o que é que ele faz? A gente vai ficar lembrando de tudo? Claro que não. Mas a gente lembra de tudo aquilo que ele colou com emoção. Então, teve um evento, teve emoção, pronto, ele gravou. Com o tempo, essas emoções, elas ficam armazenadas em uma parte nossa. Só que como ele gravou com emoção, e normalmente as emoções são ruins, porque vocês viram, né? Eu falei raiva, eu falei medo, eu falei nojo, eu falei tristeza, eu falei surpresa. Não fiquei falando, porque a única emoção primária boa é a alegria. Todas as outras são ruins. Então é mais fácil eu gravar aqui memórias. É mais fácil eu ter aqui memórias, as memórias negativas. E aí o que que faz? Aquela memória negativa, ela faz eu ter um comportamento para evitar sentir ela de novo. Por quê? A mente consciente, que é a esperta, diz: eu não quero sentir dor de novo, né? Eu não quero sofrer de novo. Então, ela começa a criar um novo comportamento. Que a gente nem percebe, que fica automático. Porque lembra que eu disse? A mente subconsciente, ela gosta de criar processos rápidos. Ela não gosta de ficar lembrando, não, porque ela precisa economizar energia, gente. Ela é preguiçosa. Ela quer fazer tudo igual sempre. Então, toda vez que você quer fazer algo diferente, pode reparar, instalar um hábito é difícil. Se você acorda às 7, quer acordar às 6, demora para fazer isso. Você não faz isso de um dia para o outro. Por quê? Porque o comportamento da mente é: não, você fez isso todo dia porque agora você quer mudar. Isso gasta energia. Regiane, pera aí que eu te respondo essa pergunta. Que ela é boa, muito interessante. O que é que acontece? Ele simplesmente cria esses hábitos. Porque, por exemplo, se você reparar, uma criança, quando vai escovar os dentes... quer ver? Amarrar o cadastro. A gente amarra o cadastro que a gente não sabe nem explicar o que é que a gente faz. E aí, pega uma criança de 5, 6 anos, quando ela tá aprendendo a dar o laço no cadastro. Olha como ela faz todo o movimento de prender, até que chega uma hora que fica automático. Ela não precisa pensar o que ela tá fazendo. Do mesmo jeito dirigir. Eu lembro que quando eu entrei na autoescola, eu sentava no banco, aí eu olhava retrovisor, e aí pensava no cinto, e ajustava todos os retrovisores, e para passar a marcha eu tinha que olhar para a marcha. Hoje em dia eu não faço nada disso, porque virou um hábito. Só que do mesmo jeito que a gente cria os hábitos que são bons e que ajudam as nossas vidas, ou que são hábitos cotidianos, a gente cria os maus hábitos. E, por exemplo, o fato desse comportamento de dizer sim para tudo e para todo mundo foi um hábito que a gente criou. E aí a Regiane perguntou: por que fica mais as memórias negativas e não as positivas? Não é que fica mais as negativas. A questão é que a gente acaba criando muito mais memórias negativas, porque a gente tem mais emoções negativas. E, se vocês já perceberam, o ser humano adora o quê? As notícias trágicas. O que é que dá ibope na TV? É o lar feliz ou a tragédia? A tragédia. Por quê? Porque, aproveitando o Van, que disse aqui que é um comportamento de defesa, porque a mente da gente, ela quer o quê? Lembra que a mais forte é o inconsciente? Ela só quer dar segurança pra gente, só quer proteger. E como é que ela protege? Saindo dos lugares ruins.
E como é que ela sabe que o lugar é ruim? Porque ela tá vendo coisas negativas. Então, a mente da gente procura o que é negativo. Pode perceber, numa estrada você tá viajando de uma cidade para outra. Pode observar, tem um acidente, as pessoas praticamente param o carro para olhar o que está acontecendo. Por quê? Porque a mente diz, ali é um sinal de alerta, ali é um sinal de perigo. Diminui para ver o que é para você correr dali. Para você saber como se defender. E aí a gente tem a impressão que tem mais, que ficou mais as negativas. Mas não. Tem as positivas. E é exatamente mudar essa percepção negativa da situação que vai fazer você mudar a sua vida. Por quê? Porque esses hábitos que foram criados lá no subconsciente, e aí uma forma interessante de explicar, eu vou dar pra vocês. A mente consciente, que é essa mais nova, é o adulto, tá? É essa mente responsável, racional, que diz o que é que a gente quer fazer, que diz que a gente vai começar a dieta, que diz que a gente vai começar a atividade física, que diz que a gente vai estudar para o concurso, que diz que a gente tem que acordar cedo. É essa mente, é o adulto. Mas, dentro de cada um de nós, tem aquela criancinha que a gente foi e que a gente vem cuidando ou descuidando, né? Que aí vamos convir que hoje em dia, depois do meu processo, eu mesmo descuidava muito da minha. A gente vem cuidando ou descuidando. À medida que ela vai ficando mais forte, o que é que acontece? Ela começa a mandar inconscientemente na gente. Por quê? É aquela dieta que eu quero começar, mas quando eu vejo doce eu não aguento. É aquela atividade física que eu já paguei a academia para ir, mas hoje eu tô cansada, eu não vou. É acordar 6 horas para fazer a atividade, porque eu quero acordar mais cedo, ficar mais relaxada e fazer minha meditação, e eu fico enrolando na cama e só levanto no horário. Quem tá mandando? É o adulto ou a criança? É a criança. E a criança aprendeu esses comportamentos, lá na infância. E muitos deles foram aprendidos com as emoções negativas. E aí, o que é que a gente precisa? A gente precisa exatamente ir lá e mudar a percepção dessa criança quanto a isso. Por quê? Porque o adulto de hoje, que sabe que quer emagrecer, que quer malhar, que quer estudar para o concurso, que quer uma vida diferente, esse adulto de hoje sabe explicar para aquela criança o que é que aconteceu naquele momento. Ele sabe ajudar aquela criança a mudar aquela sensação, aquela emoção que estava ali. Porque, gente, a terapia não é para você esquecer das tragédias que aconteceram na sua vida. É para você aprender com elas. E saber lidar com elas sem te causar dor. E eu vou aproveitar esse ensejo e aí recomendo para vocês, se quiserem conhecer esse livro, que eu sou uma das autoras, Superação. Um olhar de dentro para fora. Que é exatamente isso que a gente trata no livro. São várias histórias de pessoas que tiveram suas dores lá na infância e que ressignificaram tudo isso. E que mudaram isso ao longo da sua trajetória. Porque foram crianças, são mulheres, por exemplo, que foram abusadas na infância, na adolescência, né? Foram pessoas que passaram pelo luto, como eu, que perderam pessoas queridas na infância. São pessoas que foram educadas com pais que eram muito rígidos, que batiam, que espancavam. E que precisaram superar com isso para seguir por uma vida plena, feliz, próspera. Porque se você fica preso com essas lembranças, imagine que essas lembranças ruins, pense numa mochila bem grande, coloque nas suas costas e coloque pedras nela. O que acontece? Você se curva, você fica triste, você começa a viver uma vida infeliz e não sabe por que é. É porque você está carregando todo esse peso. Na hora que você fala, essa mochila não é pra mim não, e começa a tirar ela, aí sim você tá pronta para dar o próximo passo para viver uma vida muito mais plena. Aí a Regiane botou. Então, pessoas ansiosas como eu, vive dentro da mente de uma criança?
Sim, mas todos nós vivemos com a mente da criança. E aí eu vou te dar um exemplo. Um exemplo simples. Você tem medo de alguma coisa? Escreve aí pra mim, que aí eu vou te mostrar como a gente pode ver se você tem um medo de uma criança ou de um adulto. E só falando dessa criança, por exemplo, gente, quantos de nós tem dias que na hora que o despertador toca pra você levantar, desliga e fala só mais 5 minutos, bota soneca. Isso que é um ato simples. É o comportamento de um adulto responsável, racional, ou é o comportamento de uma criança mimada que quer descansar mais um pouco porque acha que merece? Corresponde aqui no chat pra mim. Vocês acham que isso é comportamento de quem? É de um adulto ou de uma criança? O que não tem compromisso com o horário. O que não tem responsabilidade com o horário. O que pode se atrasar e o outro que espere. Aqui, Van botou, ó. Todos os dias. Deve ser o horário do despertador. Faz isso todos os dias. Mas isso é o comportamento do adulto? Não. Só que sabe o que ela vai me dizer se eu perguntar? Ela vai dizer, não, é porque eu trabalho demais. Por quê? A mente racional acha a desculpa para ela manter o comportamento. A Regiane, tenho medo de ficar só, de andar de avião. Por exemplo, o medo de ficar só. O que é que vai acontecer se você ficar sozinha? O que é que de mal pode acontecer? O que de pior pode acontecer se você fica sozinha? Quantos adultos que você conhece têm medo de ficar sozinho? Mas, sem pensar nesses adultos, só me diga, o que é que de pior pode acontecer se você ficar sozinha? O Adson já me botou aqui, ó, que é da criança também. Claro, todo mundo tem essa criança mandando na gente em algum ponto, gente. Porque lembre, essa criança é 95% da nossa mente. Ela tem muito poder. Agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente não é o adulto? Essa parte racional não é o adulto? Essa parte racional tem que fazer como o nosso mentor Cleiton Costa diz, botar a criança para dormir. Como é que bota a criança para dormir? Acolhendo, abraçando, amando ela, aceitando ela. Porque, gente, na hora que você botar essa criança pra dormir, essa Regiane pequenininha, que você descobrir em que momento ela sentiu medo porque ficar sozinha, porque provavelmente na sua infância deve ter tido momentos em que você se percebeu só. E como você se percebeu só, você gravou que você não se sentia amada ou se sentiu rejeitada, não sei, porque cada um sente de um jeito. Eu só tô aqui supondo. Por exemplo, situações que eu me senti sozinha, eu tive clientes que acharam divertidas uma situação similar. Provavelmente você deve ter ficado só, se sentindo abandonada. E hoje, para não se sentir assim sozinha, o que é que você faz? Você é boazinha e agrada todo mundo, para você não sentir a sensação de se sentir sozinha de novo. É a emoção, é essa sensação, esse medo de ficar sozinho, por exemplo, é um medo típico de criança. Que pode reparar, uma criança, ó, meu sobrinho tem 5 anos, aí um dia não, tem 7 anos. E aí, na hora de chegar, que a gente chegou em casa, eu moro no apartamento, chegou no lobby, eu abri a porta, ele na hora de entrar não entrou, eu tava apressada porque era o horário de almoço. E aí eu ia voltar pro trabalho. Aí eu fechei a porta pra ele vir rápido. Ele começou a gritar. De que foi? De medo de ficar sozinho. Por quê? Porque ele nasceu, quando ele nasceu, ele passou por um problema no parto. E ele ficou 30 dias longe da mãe, dentro de uma UTI, num hospital. Você acha que a quantidade de medo que essa criança tem de ficar só é grande ou pequena? A minha irmã sempre estava lá. Mas ele passou momentos que ele estava só. E provavelmente ele deve ter gravado isso com muita força. Então, a gente precisa simplesmente
acolher essa criança. E a gente, quando é adulto, a gente consegue fazer isso. E mais do que consegue, a gente precisa fazer isso. E é esse o poder que o autoconhecimento dá pra gente. Aí o Odson botou aqui, ó, a caminhada é solitária. A caminhada é solitária, mas a gente pode aproveitar a ajuda daqueles que estão na nossa frente. Porque cada um faz o seu caminho. Por exemplo, eu tô na minha jornada, tô sozinha, mas tem os meus mentores que me ajudam. Que para que serve o mentor? O mentor serve exatamente para fazer que a gente passe por essa jornada de uma forma mais rápida. A gente não vai precisar errar no que ele errou, porque ele tá dizendo, ó, é por aqui, a estratégia é essa. E aí a gente segue por aquela estratégia, se fizer sentido pra gente. Ou se a gente quiser, a gente pode continuar quebrando a cara até chegar onde ele tá. Porque o papel da gente é aprender com os mais velhos, né? Não é assim que acontece nas tribos indígenas, isso fica bem claro, que um vai passando pro outro o que é preciso na hora de pescar, de caçar. Até num trabalho novo, quando você chega e é bem acolhido, o que acontece? Aqueles profissionais que eram mais experientes te ensinam. Então, nada mais justo que nessa caminhada de autoconhecimento a gente aprenda com aqueles que já estão na nossa frente. Porque isso vai fazer com que a gente tenha mais resultados que a gente tenha resultados de forma mais rápida. Né? E hoje eu queria estar falando com vocês sobre isso, sobre esse poder que existe dentro de cada um de nós, de como a gente se aceitar faz toda a diferença no nosso processo e que para a gente se autoaceitar, a gente precisa de autoconhecimento. E eu também tô trilhando essa jornada, assim como vocês, e eu tenho certeza que quem tá aqui tá trilhando essa jornada, uns mais bebezinho, outros mais adolescentes, outros mais adultos, e tá tudo bem que cada um tem seu tempo. Mas se alguém precisar de ajuda, quiser conversar, quiser compartilhar, quiser saber até um pouco mais da minha jornada, saber o que é que eu fiz, saber como é que eu faço, pode me chamar no direct, pode mandar um WhatsApp, tem lá no link da bio, tem meu WhatsApp, porque eu também tô aqui trilhando a jornada e posso ajudar aqueles que estão um pouco atrás de mim. Do mesmo jeito que peço ajuda daqueles que estão na minha frente. Porque o importante é a gente sair desse ponto A, que a gente fica vivendo na mente dessa menininha boazinha que diz sim pra todo mundo, que tem medo de tudo. E não vive a vida que quer, a vida extraordinária que nasceu pra viver, pra ir pro ponto B, que é o ponto em que a gente decide que quem manda na vida da gente é a gente. Porque a gente não faz nada demais não, gente. A gente só decide que o dono da vida da gente somos nós. E aí eu vou repetir eu fiz esse final de semana, teve um segundo módulo do curso do Hipnokids que eu fiz. E aí o mantra era: você é dona da sua mente, do seu corpo e do seu coração. É esse o resgate que a gente faz no processo de autoaceitação. É entender que a gente é dono da nossa mente, do nosso corpo e do nosso coração. E coração entenda das nossas emoções. A gente é capaz de lidar com tudo isso. Deixa eu ler aqui o que é que vocês colocaram. O mesmo momento da infância pode causar emoções contraditórias ou não estou sabendo identificar? Pode. Só que não vai ser um momento único. Na realidade, você pode estar vivenciando tipo uma cena grande. E aí, se você trabalhar isso de forma consciente, a gente quer dar significado. E a mente consciente sabe fazer isso. Ela vive dando significado para justificar. Porque ela quer que você fique aonde você está. Por que ela quer que você fique onde você está? Porque ela quer te proteger. Ela é malvada nesse aspecto quando a gente olha, mas ela não tá sendo malvada não, gente. Ela tá sendo boazinha. Ela diz, ó, Van, fica aqui desse jeitinho é melhor pra você. Se você sair daí, você vai se machucar. E sabe por que ela faz isso? Porque ela tem medo de ficar só. Lembra que ela é uma criança? Ela tem medo de ir pra qualquer lugar diferente. Porque uma criança de 2 anos, ela em casa, se você
deixar a luz do quarto desligada e deixar ela na sala, ela vai? Não. Por quê? Porque ela tem medo. E é isso que essa mente faz. Ela tem medo. E aí ela vai te dizer que tem medo? Não. Aí a mente consciente diz, não é medo. É porque é mais seguro você ter estabilidade, né? E aí você faz o concurso público. Ah, é mais seguro você só estudar e trabalhar, porque aí você não se relaciona com as outras pessoas, então ninguém vai te machucar. E aí você se machuca porque você tá sozinha e você descobre que você precisa das outras pessoas, que ninguém é uma ilha, né? Ela te conta uma história bonita pra te manter onde você tá. A Regiane botou, eu quero viver essa vida extraordinária. Se você quer, você vai viver, Regiane, porque cada um de nós tem o poder de guiar as nossas vidas. E eu vou te dizer que é mais fácil do que você imagina. E quando a gente começa nesse processo, a gente não para não. Porque eu fiz nesse último ano, de quando eu me libertei dessa minha mochila, sabe? De vez em quando, vira e mexe, quando eu dou mais um passo na minha progressão, vem um desconforto. Mas, por exemplo, depois que eu tirei os maiores, gente, esses outros eu tiro de cara. No máximo, ele fica ali me importunando, mas eu sei que eu preciso agir, eu sei que eu preciso fazer, e eu faço. É tudo simples? É tudo fácil? Não, mas é possível. Por quê? Porque eu quero viver uma vida extraordinária. E mais do que eu quero, eu mereço uma vida extraordinária. E vocês também merecem uma vida extraordinária. Porque, gente, uma coisa que inclusive a física quântica, né? Essa parte da física lá de Einstein, quando ele traz essa questão de tempo, de universo, ele já mostrou que o que está no todo está na unidade. Então, se a gente faz parte de um universo que é próspero, abundante, que não tem limites, nós somos seres prósperos, abundantes e sem limites. Uma ótima noite, Dea, uma querida amiga aí, parceira de atendimento de criança fantástica lá de São Paulo, a Hipnose Guimarães, seja muito bem-vinda. E isso é importante, gente, porque é esse olhar. Porque, imagine, a gente fica se limitando, mas nós somos tão perfeitos, que se você pensar até na forma como a gente dá a vida para outras pessoas, é como se nós fôssemos semideuses. Porque a partir de uma célulazinha, de um homem e de uma mulher, a gente consegue formar um ser completo que tá aqui, ó. Eu, vocês, cada um de vocês. E a gente achar que a gente tem limite, que a gente precisa ficar sofrendo, que a gente precisa estar se mutilando. Como esses dias entrou em contato uma mãe comigo, que a filha de 18 anos tá tentando se matar, se mutilando. Essa é a vida que a gente merece? A gente veio para esse mundo para isso? Eu tenho certeza que não. Essa nunca foi a minha crença e nem será. Agora, muito menos. Eu nasci para brilhar e para ser abundante, próspera, assim como nesse universo do qual eu faço parte. Quem bota o limite somos nós mesmos. Gratidão, Watson. Isso mesmo, Watson. Quem bota o limite em nós somos nós mesmos. Eu não lembro em qual livro eu li. Uma ótima noite, meu gato. Seja muito bem-vindo. Eu não lembro qual foi o livro que eu li, mas eu vou só fazer essa analogia antes de terminar, porque vocês já viram, né? Que eu me despeço, mas aí acontecem as coisas, eu fico falando, porque falar sobre isso é conhecimento, é vida, me empolga, então eu falo mesmo. E aí, o que é importante eu acho que foi no Desbloqueio o Poder da Sua Mente, que o Michael traz exatamente isso. Ele diz que se um pé de eucalipto, ele atinge 30 metros. Mas se ele tivesse a mente humana, ele não passaria de 3. Então, quem põe
a nossa régua somos nós. E se a gente quer viver uma vida extraordinária, a gente tem que passar essa régua lá em cima pra gente crescer, porque a gente pode. Se uma pessoa pode, gente, todo mundo pode. É só ir sem medo, tá? E quem gostou dessa live, depois compartilha. E essas lives, gente, aliás, todas que eu tenho feito, e é uma forma de compartilhar aprendizado. Porque compartilhando o que eu aprendo mais ainda. Porque a gente aprende ensinando. Então eu vou pedir pra vocês, eu vou deixar essa live salva. E eu vou pedir pra vocês colocarem no comentário algo que vocês aprenderam aqui. Porque assim vocês fixam aquilo que vocês aprenderam. Vocês fixam mais. E vocês ajudam outra pessoa. Que quando lê esse seu insight, vai aprender mais. Por quê? Porque às vezes a forma que eu falo pode ser simples para vocês, mas para as outras pessoas não são. Às vezes um exemplo que eu dei fez sentido para você e você dá outro que faz mais sentido ainda para outra pessoa. Então, não deixe de deixar seu comentário lá, de compartilhar essa live se vocês acharam que foi uma live importante, para compartilhar com pessoas que vocês acham que precisam desse conteúdo. E assim a gente vai se fortalecendo e aprendendo cada vez mais. Porque, como eu disse, e como o Odds também falou, estamos todos na jornada. A Evan colocou que a live foi pertinente, rápida e objetiva. Obrigada, porque eu nem me achei rápida e objetiva, mas agradeço. Porque é sinal de que eu também estou conseguindo me tornar então mais rápida e objetiva. Boa noite, meu lindo. Gratidão pela sua presença maravilhosa. Obrigada, Adson. Eu amei. Que bom, Regiane. Espero que tenha te ajudado. Se quiser conversar mais comigo, me manda um direct. Me chama no WhatsApp. Eu estou à disposição. Se quiser deixar comentário também, vou adorar. Principalmente, deixa o comentário do que... E aí eu já vou te deixar um desafio, tá? Deixa o comentário do que você aprendeu, do insight, e eu quero que você já se bote um desafio. Qual é o primeiro não que você vai dizer? Pode ser um não pequenininho, porque a mente aprende com os pequenos passos. E aí, o Adson sabe também, como o nosso mentor diz, é 1% todo dia. E aí as pessoas falam, mas 1% é muito pouco. Mas se você fizer 1% todo dia, ao longo de um ano, você vai ter feito 365% daquilo. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você fez 365% de algo por você? Essa é a pergunta de 1 milhão. É a pergunta que leva a gente para a autoaceitação. É a pergunta que leva a gente para o autoconhecimento. Porque na realidade a gente precisa aprender o que é que a gente está fazendo por nós. Porque quando a gente faz por nós, a gente também está fazendo por aqueles que estão ao nosso redor, tá? Gente, gratidão, amei estar aqui com vocês, amei essa conversa, adorei a interação de vocês, gratidão por tudo isso, e semana que vem tem mais. Eu vou deixar depois uma caixinha de pergunta para vocês contribuírem e darem sugestões de temas para a gente estar trabalhando aqui, porque aí eu estudo, compartilho com vocês, vocês aprendem e eu aprendo mais com vocês, porque à medida que a gente vai trocando aqui, eu também vou aprendendo, tá certo? Beijão no coração de vocês, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau!